consequências das nossas atitudes, né? Eu acho que ficou muito claro nessa audiência que a gente tem por obrigação de contratar, como o Laudo falou, Laudo, um estudo para que possa nos dar conteúdo para discutir essa questão com mais profundidade. Isso demonstra também a responsabilidade e a maturidade de Botucatu para debater esse assunto. E falar que a gente não vai escapar de algumas discussões que impactam, né, de verdade a Dona Maria, que impactam, né, a população mais vulnerável, né, aquela população que tem dificuldade, talvez não é de pagar a conta de água, de esgoto, pagar a conta de energia, mas a dificuldade de estabelecer condições mínimas para poder sobreviver. E pensando na Dona Maria, eu quero de novo registrar de maneira contundente, viu, Alessandra? Contundente, né? A minha preocupação com os seguintes tópicos. E essa audiência pública, a gente discute a municipalização do serviço. É lógico, Baqueta, que a gente foge um pouquinho do tema municipalização, né, da pauta principal, que é a municipalização, que a gente discute o cenário político, a gente fala que ainda não foi privatizada a Sabesp, depende muito do que acontecer em São Paulo, a gente dá o contorno em relação a outras questões que não são essencialmente a municipalização. Mas pontos, né, que a gente não foge de discutir, seja qual for o valor. O ativo residual, isso passa pelo novo marco. Sei que é chato, as pessoas não querem estudar, não querem se aprofundar nesse tema. Isso passa pelo novo marco regulatório do saneamento. Está estabelecido lá que o ativo residual tem que ser apurado em todas as concessões. E está estabelecido também no nosso contrato assinado em 2010, diga-se de passagem, talvez um dos melhores contratos assinados pela Sabesp ou com o município do Estado, né? Um contrato que tem uma semelhança muito grande, Baqueta, com o contrato da cidade de São Paulo, né? Então falar que o prefeito, né, na época, o João, foi muito feliz nessa discussão. A Câmara também foi muito feliz, mas o contrato de 2010, ele fala da amortização dos investimentos, do ativo residual. E só tem uma forma da gente terminar um contrato de concessão, isso vale para as concessões, certo, Fábio? Que as leis de concessão das concessões, que é modulando tarifa. Você não consegue, depois de 30 anos, depois de 25 anos, terminar uma concessão zerado, né, se você não modular a tarifa. Se esse ativo residual existe, ele existe, e a gente não sabe se é o valor da represa, se é 100 milhões de reais, se é 500 milhões de reais, porque não foi amortizado todos os investimentos em rede de água, rede de esgoto, né? A gente não tem esse valor, a gente tem que apurar, a gente tem o valor da Arcesp, a gente tem que partir do princípio que uma agência reguladora com pessoas sérias não vai, né, não vai fazer um estelionato, né? Então, o valor que a gente passa por esse valor dos 500 milhões de reais. Então, ativo residual não vai fugir. Não vai fugir. Seja em 2040, seja agora, não vai fugir da gente apurar o ativo residual. E podem acreditar, eu estou falando agora da municipalização, certo, Baqueta? Pode acreditar. A gente começa uma empresa municipal com uma dívida importante, que seja 500 ou 100 ou 250, uma dívida que essa empresa municipal, portanto, o município, vai ter que assumir. E só tem uma forma de a gente pagar a dívida: transferindo esse valor para a Receita, que é a tarifa da Dona Maria. Tarifa, né? Economia de escala. O Lauro acabou de falar dos supermercados que se uniram para fazer compras, né, com valores menores, né? Isso é economia de escala. Economia de escala vale muito para essa questão da regionalização, que passa pelo que o Elifas falou, do consórcio, que não deixa de ser um consórcio de municípios numa região, que não deixa de ser a regionalização, que não deixa de ser a URAI. O João, na sua fala, falou o seguinte: em São Paulo tem 11, 12, talvez 20 municípios superavitários, não foi, João? Né? E Botucatu, infelizmente, não é um desses municípios. Né? Se o município não é superavitário,
a gente vai ter que reequilibrar a tarifa. Sei que é um tema que talvez as pessoas não gostem de escutar. Até majoritariamente, eu vejo que existe uma tendência muito forte, né, que a municipalização prevaleça, mesmo sem que a gente conheça todos esses números. Mas são consequências reais de um processo de municipalização sem que a gente conheça definitivamente os números, né? E está se pregando isso aqui, exatamente, vamos conhecer os números para tomar as decisões. Né? O futuro dos funcionários é um tema que tem que ser abordado. Né? Tem que ser abordado. Porque são esses funcionários que fizeram do município de Botucatu o município que ele é hoje. Né? E o conhecimento da operação, capital intelectual, é algo que é muito sensível. Muito sensível. Na hipótese da municipalização, na hipótese de se ter obrigação de fazer um concurso público, automaticamente, do dia para a noite, a gente perde esse capital intelectual. Em que pese existam outras teses que tem que se aprofundar e tem que se discutir. Eu não lembro, Baqueta, um município que a Sabesp assumiu, e eu encampei vários municípios, né, eu não lembro de um município que a Sabesp encampou que a gente conseguiu ficar com os funcionários. E era uma solicitação dos prefeitos. Eu lembro de Hortolândia, de Várzea Paulista, lembro, Willi? Campo Limpo Paulista, eu lembro agora, muito recentemente aqui de Torrinha, de Pereiras. Então, a tese da gente encampar e manter os funcionários é uma tese que tem que ser muito bem aprofundada. E por último, Diadema conseguiu, vamos estudar Diadema. E por último, a questão do perímetro urbano. Né? A cidade de Botucatu ela tem que continuar crescendo. E para continuar crescendo, a gente tem que fazer investimentos. Tem uma situação que é muito sensível. A região oeste de Botucatu, que é a região da Castelinho, do lado direito, Castelinho sentido do Castelo, talvez hoje seja a única região que o município possa crescer. A região sul, a gente está protegendo a represa. A região extremo norte, a região leste, tem a ruptura da linha da Cuesta. A gente não pode crescer para lá. Onde o município pode crescer? Castelinho do lado direito. A gente tem um problema seríssimo ali. Quando a gente fala quais serão os investimentos que a gente tem que fazer se o município de Botucatu está praticamente universalizado. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto em Rubião Júnior hoje, que recebe todo o esgoto, né, de Rubião Júnior, de todas as casas de Rubião Júnior, que fica na frente do Hospital das Clínicas. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha um problema de odor importantíssimo ali. E a gente teve que aerar aquela represa para remover o problema de odor. Aquela represa não suporta receber mais 1 litro de esgoto. Aquela lagoa de tratamento não suporta receber mais 1 litro de esgoto. E se suportasse, não tem corpo receptor, que é o rio, que no período de estiagem, o rio ele cai demais a vazão. Então, o esgoto, mesmo quando você trata, tem uma questão do ponto de lançamento. Né? Ali não tem corpo receptor. Dificilmente a gente consegue aprovar qualquer outro loteamento naquela região oeste se a gente não fizer investimentos numa nova estação de tratamento de esgoto ali, na região do Rio Pardo, região oeste, Maete e Rio Pardo. Inclusive, a gente colocou na consulta pública. Vai ter que ter investimento intenso em saneamento para o município continuar crescendo. A gente precisa entender se a municipalização, né, se o município operar o serviço público, se a gente vai ter essa capacidade de investimento. A minha luta, a minha briga, que fique consignada aqui, continua sendo pela empresa pública, pela Sabesp pública. E a gente tem a opção de ter a Sabesp pública. É só a gente optar, Lelo, por manter o contrato até 2040. Tem consequência? Tem. Um ativo residual lá no final do contrato. A gente vai apurar. A gente vai ter tempo de discutir todas as teses que foram levantadas aqui. Mas a consequência talvez mais nefasta seja a perda da economia de escala, da regionalização. E é importante, dia 14 de março, às 21h39, é importante deixar registrado que essa alternativa pode trazer a um aumento da tarifa em Botucatu pela perda de economia de escala. Não é difícil de se compreender isso. Então é importante que se registre isso, que a gente tenha o discernimento adequado, que a gente tenha a capacidade e a compreensão de discutir um tema tão sensível, com diversos pontos de vista, e isso é muito importante, mas que a gente coloque Botucatu à frente de qualquer
outro interesse, seja político, seja qualquer outro interesse, que Botucatu esteja à frente. E que a gente considere, né, esses pontos que eu trouxe, e que a gente se aprofunde em relação a esses pontos que eu trouxe, porque isso sim pode trazer consequências importantes para o futuro. E a gente vai ser protagonista dessa discussão e das responsabilidades que a gente vai assumir daqui para frente. Muito obrigado a todos vocês, né, que ficaram até aqui escutando os debatedores. Obrigado, viu, Kula, pela oportunidade de estar discutindo essa situação aqui na Câmara dos Vereadores. Alessandra, todos os vereadores, Baqueta, meu amigo, pessoal do sindicato, os funcionários da Sabesp, uma gratidão enorme por tudo que a gente construiu junto aqui, e que Deus possa abençoar a gente nessa escolha, ou na definição das escolhas mais viáveis para a cidade de Botucatu. Obrigado.